fim desse arco, vou ter o T, vou ter a tangente, vou ter o desenvolvimento dessa circunferência, e beleza, então a gente calculou basicamente isso. Qual vai ser o desenvolvimento da circunferência e qual vai ser essa tangente, a medida daqui até aqui, daqui até aqui, que é sempre a mesma. Ok? Trigonometria, geometria, sempre a mesma distância, não tem como ser diferente. Na verdade, até tem como ser diferente, mas para ser diferente, isso aqui não pode ser um arco de circunferência. A gente vai ver quando for para curvas verticais. Lá na curva vertical eu vou usar uma parábola, ao invés de um arco de circunferência. Quando eu insiro uma parábola, aí os dois lados vão ser diferentes. Okay? Aí eu vou trabalhar com a projeção, então eu vou trabalhar numa outra situação para fazer as coisas serem iguais. Beleza? Só que aí tinha alguns exercícios até a gente fez em aula. A gente fez aquele em aula que era aquele ramo de retorno. Eu até indiquei alguns outros aí. Vocês chegaram a fazer? Olha a carinha que fez tudo. Eu vou recolher eles agora e também vai valer ponto. Tem que dar um susto, né? Porque senão... Gente... Essa parte de curva horizontal, a gente fala sobre ela, a gente vê, porque ela é um passo. Para eu fazer a curva com transição, eu preciso dessa aqui. Ok? Porque no geral a gente não usa essa curva aqui. Eu não uso a curva circular simples. Qual é o problema que tem nessa curva circular simples? Vamos pensar no quesito forças, física. O veículo vem aqui andando em linha reta. Que forças que atuam sobre o veículo quando ele está andando em linha reta? A normal e a aceleração, não é? Ok, tudo bem, o atrito, tudo aquilo, mas basicamente, resumindo, a força normal e a força que faz ele movimentar para frente. Aí ele chegou na curva. Que forças atuam sobre ele na curva? A normal, a aceleração, o bom dia, e a força centrífuga. Ok, força centrífuga, força centrípeta. Então eu tenho essas duas forças a mais. O que acontece exatamente... Deixa eu botar os pontinhos aqui. O que acontece exatamente aqui no PC, aqui no PT? Ou principalmente aqui no PC acontece o quê? O veículo está andando em movimento retilíneo e de repente, do nada, ele começa a fazer uma curva. Ou seja, exatamente naquele ponto, ele está andando em linha reta e de repente começa a andar em curva. Quando ele começa a andar em curva, naquele ponto é como se alguém empurrasse ele para fora. É como se você vem andando de boa, de repente alguém te empurra. Brincadeira de criança, né? Você está andando na calçada, o outro vai e empurra. Porque exatamente naquele ponto apareceu algo te projetando num caminho, ou seja, tentando fazer você continuar em linha reta. Só que você quer dobrar. Tudo bem, se você estiver andando a 10 km por hora, a 20 km por hora, é uma coisa. Se você estiver andando a 100 km por hora, essa curva repentina, essa força já vai ter uma intensidade um pouco maior. Beleza? Então, esse ponto é um ponto complicado. É um ponto onde o veículo tende a desestabilizar o seu movimento. Ok? Então, o que a gente vai ver isso aqui mais para frente. O que eu faço aqui nesse ponto? Eu inclino o pavimento. Eu pego a minha curva, a minha reta, eu vou fazer mais ou menos isso aqui. Ó. Reta, curva. Ok? Então vai começar a curva, eu vou inclinar o pavimento. Se você for olhar, se você andar aí pelas rodovias, você vai perceber que nas curvas o pavimento faz isso aqui. Ó. Óbvio, depende o raio da curva, depende de um monte de questões para ser mais ou menos inclinado. Eu deveria fazer, né? Ou deveria, boa, também tem essa. Só que aí eu gero um segundo problema ali no PC. Eu estou andando
e depois a gente corrige isso aqui também. O pavimento também não é retinho, assim, mas vamos supor que ele fosse. Eu estou andando no plano, de repente acontece isso aqui. E aí, qual é o problema? O degrau, a escada para o carro passar. Então não dá certo. Não fica muito bacana isso. Então, ali no PC e ali no PT, tenho dois problemas. O primeiro é, surge uma força empurrando o carro para fora. O segundo é, para eliminar essa força, eu giro o pavimento. Então eu faço o pavimento ser girado. Para que isso? Para gerar força centrípeta. Então eu vou fazer com que eu vou gerar uma força que vai puxar o carro para dentro na mesma intensidade que a força natural empurra esse veículo para fora. Aí eu zero. Eu tenho uma força 10 para cá e uma força 10 para cá. Um dia 10 com 10, zerou. O veículo continua andando em linha reta sem problema nenhum. Só que aí eu gerei esse descompasso, eu gerei esse degrau aqui na pista. Gente, só cuidado com uma pequena, ou atenção a um pequeno detalhe. Esse degrau não existe. Esse degrau aqui que a gente fala, aqui ó, ele é um degrau teórico, ele é um degrau na força. Então a gente já vai aparecer aí, mas quando a gente for fazer o gráfico da força, vai acontecer isso aqui, ó. Você está andando aqui, porque é zero, né? De repente, acontece isso. Tem esse degrau aqui, na força. No pavimento não tem como ter um degrau. Por que não tem como ter um degrau no pavimento? Vamos esquecer a questão do carro, pense em quesitos executivos. Tudo bem, não tem como ter um degrau, porque imagina o carro andando e agora tem um degrau ali, não dá. Esquece dessa questão, pensa somente na execução. Não dá, como é que eu vou executar um degrau no meio do pavimento? O equipamento, a vibroacabadora vem, você faz um murinho e aí continua dali para frente. Não tem como. Mesmo se eu deixasse assim, esse degrau não seria um degrau, seria uma ondulação. Porque o equipamento iria fazer. Chegaria no plano, de repente ele faria uma pequena subidinha e continuaria. Então eu teria uma rampinha, digamos assim, mas não aquele degrau 90 graus, como está ali. Eu faria ele, lá na execução, eu faria ele assim, pela própria característica do equipamento que executa isso. Então esse degrau é teórico, não é prático, não existe. Cuidado que lá aparece sempre quando pergunta se isso em prova, porque fica um degrau no pavimento. Não fica um degrau no pavimento, fica um degrau na força. Que a força aqui é a força centrífuga, que é zero, chega aqui no PC, e ela de zero passa a ser 15, 20 ou 50, óbvio, dependendo da velocidade. Então, na minha força eu gero um degrau, no pavimento não. Não tem como ele acontecer também fica ser esquisito, né? Imagina o pessoal executando e de repente agora a gente tem que fazer um murinho aqui como se fosse um meio fio, porque qualquer um ia ver, não vai dar problema isso aqui. Okay? Por menos conhecimento técnico que a pessoa tenha sobre aquele assunto, ela vai olhar e vai ver, peraí, isso aqui não deve estar certo. Beleza? Então o degrau físico lá não vai, o degrau real não vai existir. Bom, então eu tenho que eliminar aquilo ali. Eu tenho que eliminar esse degrau teórico. Como é que eu faço isso? Como é que eu elimino esse degrau aqui? Não é, justamente, eu imprimo o pavimento, aí surge o degrau. Começa inclinando aos poucos. Aí o degrau que era na força, quando eu inclino o pavimento, acaba surgindo o degrau real ali. Porque um pavimento está assim, o outro vai estar assim. Agora eu acabei de criar um degrau no meu pavimento. Eu não posso ter esse degrau. Começa a subir aos poucos, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou começar a fazer essa mudança de força aos poucos. Ao invés de eu pegar simplesmente a pessoa vem, fazendo sempre um paralelo com alguém que está caminhando. A pessoa está caminhando na calçada e alguém vem e empurra com uma força X aqui. Então empurra com essa força X. Eu vou fazer com que essa pessoa empurre aos pouquinhos. Então você está andando em linha reta, alguém vem e começa a te empurrar um pouquinho,
Daqui um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Como você está sendo empurrado aos poucos você vai jogando o seu corpo no sentido contrário, para não cair. Então é o que eu vou fazer, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer com que a força venha a ser aplicada aos poucos, até chegar no valor máximo. Então, ao invés de eu ter um degrau, eu vou ter uma rampa. Então, o que acontece? Ao invés de ter essa situação aqui, ó, da reta diretamente para a curva, eu posso ter uma situação onde da reta, isso aqui começa a subir aos pouquinhos. Então eu tenho um eixo de giro aqui. Ou seja, eu tenho como se fosse, se eu pensar em termos de projeção, eu tenho uma rampa. Beleza? Mas como é que eu faço isso ali? Como é que eu faço isso? Tudo isso aqui, ó, vai ter que acontecer nesse ponto aqui. Dá para fazer naquele ponto tudo isso? Não dá. Eu tenho que começar um pouco antes e terminar um pouco depois. Por isso que surge, é daí que surge a tal da transição. Eu vou criar algo, vou criar um pedaço, e nesse pedaço eu vou fazer a transição da força zero para a força máxima. Então, vamos supor que a força máxima é 10. Então ela vai sair da força zero para chegar numa força de intensidade 10. Então eu vou fazer 0, 0,1, 0,2, 0,3, até 1, até 2, até 3, até 4. Então eu vou fazer que a variação da força venha a ser metro por metro, ou centímetro por centímetro. A cada centímetro eu aumento um pouquinho a minha força, até chegar no valor da força máxima. Então é aí que eu crio a tal da transição. É aí que eu vou fazer o que aqui? Eu vou pegar essa curva circular e vou fazer assim com ela. O que eu fiz aqui? O que mudou aí agora? Eu peguei essa curva aqui de cima e joguei ela aqui para baixo. Afastei ela X metros aí. Ou é isso aqui agora, caramba. P metros. Afastei ela P metros. Dei lá no AutoCAD. Todo mundo sabe usar o AutoCAD bem, né? Fizeram o curso lá, sabe? Muito bom. Até porque se não souber, vai se ferrar aqui para fazer um projeto. Tem que ser feito no AutoCAD. Então, quando forem montar o grupo, aí 4 pessoas escolham um dos componentes que é bom no AutoCAD. Porque vocês vão receber uma planta DWG, vão ter que trabalhar totalmente lá dentro. Então, lá no AutoCAD, como é que eu faço isso? Bom? Faço um move, não faço um offset. O que o offset faz? Faz uma paralela. Se eu tenho uma circunferência e faço uma paralela, eu diminuo o raio. Eu tenho uma circunferência desse tamanho, eu vou criar outra no meio, ele diminui o raio. Eu não posso fazer isso. Eu até posso, mas aí muda todos os cálculos que eu estou fazendo. Então, por padrão, eu não faço um offset, eu faço um move. Eu pego ou um copy. Eu pego essa que está aqui em cima, copio ela aqui para baixo, ou movo ela aqui para baixo. Beleza? Movi ela P metros. Mas o que acontece na rodovia quando eu fiz isso? Eu descontinuei aqui, não descontinuei? Agora, como é que o veículo chega na curva se a curva não está mais aqui? Eu apaguei esse amarelo que não existe mais. Deixa eu pontilhar. Não existe mais. Então o veículo vai chegar aqui, imagina, você está andando, chegou, parou, a curva está lá agora. Como é que eu chego na curva? Não dá. 10 ou 20 ou 15 metros do lado. Não dá para chegar na curva. Então eu tenho um problema. Ok? É aqui, então, para resolver esse problema, que eu coloco a transição. A transição vai ficar aqui assim. Bom. Então, aonde eu tinha um ponto,
aonde eu tinha um ponto, eu afastei e agora eu criei 2 pontos. Ok? Com um comprimento de transição. Esse sim vai ser uma espiral. Característica da espiral, ela tem a força centrífuga vai variando linearmente. Ela começa na reta e ela vai variando aos pouquinhos até chegar ao valor que eu quero. Até chegar ao valor máximo que me interessa aqui. Ou seja, a espiral tem raio variável. Enquanto a circunferência tem raio fixo, enquanto a elipse tem um raio menor e um raio maior, a espiral começa no raio. Qual que é o raio da reta? A reta também tem raio. Qual é o raio dela? Infinito. Teoricamente, reta é uma curva de raio infinito. O raio é tão grande, mas tão grande, que aquela curva virou uma reta. É isso, só que os malucos da matemática tentam provar isso sempre. Então você imagina o raio é absurdamente grande, que aquele arco de circunferência virou uma reta. Então na reta é como se o raio fosse infinito. Então eu começo no raio infinito, vou reduzindo, até chegar ao raio que eu quero. Então eu coloquei a transição aí. Beleza? Então aquilo que nós tínhamos semana passada, PC/PT, PI, T e B, agora eu criei, ao invés de PC, 2 pontos, ao invés de PT, 2 pontos. Então aqui, o que antes era PC, PT e PI, agora eu vou ter ponto 1, então antes eram 1, 2, 3, 4, 5 itens que eu tinha aqui. Agora eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. Aumentou 2, né? Porque eu peguei esse ponto aqui e dupliquei ele. Então o que era 1 virou 2. Pois é, muda, porque a distância que eu peguei, esse PC aqui, ele daqui veio para cá. O PT daqui veio para cá. Então a distância seria daqui até aqui. Agora a distância vai ser daqui até aqui, ela ficou menor. O T, que era daqui até lá, agora ele vai ser até aqui também, ficou maior. Sim, é igual, ele continua sendo. Boa pergunta. Antes, o T era o mesmo, daqui até aqui, porque eu tinha um arco de circunferência. Agora, o arco foi mudado de lugar. O T vai continuar a ser o mesmo dos dois lados? Pois é. Não e sim. Necessariamente não. Porque eu posso usar uma transição de um tamanho de um lado, de outro tamanho do outro. Aí os T's vão ser diferentes. Só que no geral a gente não usa isso. No geral, o que eu faço de um lado, eu faço igual do outro. 90% ou até 99% das vezes. Lá de vez em quando, por uma situação específica, eu uso uma espiral de um lado, outra espiral do outro. Aí vai fazer com que eu tenha T diferente dos dois lados. A gente não vai usar isso. A gente vai seguir a situação padrão. Ok? Tudo que eu tenho de um lado é igual ao que eu tenho do outro. Até para facilitar os nossos cálculos aqui. Se eu estivesse projetando aí, sei lá, um circuito de Fórmula 1, alguma coisa muito específica, beleza. Até por uma questão de é o que aquela modalidade prevê, algumas dificuldades. Então eu faria uma curva totalmente diferenciada vai ser bonito, né? Eu faria uma curva bem diferente. Ok? Então eu tinha 5 itens, agora eu tenho 7. Não é bem 7, porque agora eu também vou ter o comprimento dessa transição. Já é 8. Eu já tenho uma ideia a mais, o comprimento da transição, então já deu 8. Vocês vão ver que vai começar a aparecer uns itens a mais aí. Então, nós vamos sair de 5 para alguma coisa em torno de 15 itens para calcular. Eles já aparecem aí pouco a pouco. Bom, vamos nós. Então, o que aqui gente, aqui, na verdade, a aula já acabou, né? Já falei tudo que tinha para falar. Agora a gente vai ver os detalhes disso aqui. Como é que eu calculo, como é que eu insiro e por que eu faço esses pequenos detalhes. Mas aqui eu acabei de fazer o resumo aí do que a gente vai fazer. Então, aquilo que eu disse. A descontinuidade da curva aqui
não é aceitável. Por quê? Porque gera aquela questão da força, e para eu equilibrar a força, gera aí o degrau. Então, será formado um degrau teórico devido ao giro necessário. E vocês perceberam na minha simulação aqui, reta, curva. Vocês perceberam que tem um eixo aqui no meio, ó. Eu não fiz aqui e nem fiz aqui. Ou seja, eu não fiz aqui a curva e muito menos, que seria o giro aqui, muito menos assim. Eu peguei no meio. Por que eu peguei no meio? Porque o geral, o normal, é você fazer o giro pelo eixo do pavimento. Então, o meu pavimento está aqui, eu tenho uma faixa que vai, uma faixa que vem. No eixo desse pavimento, a gente vai trabalhar sempre pensando numa rodovia. Vou pensar sempre numa rodovia de mão dupla. Tem aquela faixa amarela pintada no meio. Então, aquela faixa amarela é o eixo da minha via. Naquela faixa eu vou fazer, o pavimento está assim, é naquela faixa que eu faço o giro. É como se eu tivesse pego aquela faixa, fixado ela, e aí eu vou girar o pavimento de um lado ou para o outro. Então, para que eu tenho essa transição aí no PC, onde era o PC e onde era o PT? Para permitir uma variação contínua dessa elevação. Eu não vou chegar simplesmente agora gira, eu vou fazer esse giro aos poucos, como eu fiz aqui, né? Eu vou pegar o pavimento que estaria assim e vou começar girando aos poucos até chegar no valor que eu quero. Então ele está aqui, ele sai do zero e ele começa a fazer isso, começa a fazer até chegar no valor que eu quero. Então eu tenho um helicoidal aqui, fazendo esse movimento assim. Eu vou criar uma variação contínua na aceleração. Então também eu quero que a aceleração varie continuamente. Eu não quero que a aceleração saia, o gráfico, eu não quero que ela saia de 0 para 10. Eu quero que ela saia de 0 para 0,1, para 0,5, para 0,8, para 1, para 1,5, para 2, até chegar no valor 10, que seria aquela retinha azul que tem lá. Eu quero gerar um traçado que mantenha o veículo no centro da faixa. Teoricamente, eu quero que o motorista saia aqui de São Paulo pela Bandeirantes, tire a mão do volante e o carro ande sempre em linha reta. Teoricamente, óbvio que isso não é tão simples assim. Tem outras variáveis além do simples pavimento. Mas a minha teoria aqui de cálculo é essa. Você sai aqui de São Paulo, colocou o carro lá no piloto automático, soltou o volante, ele vai, faz a curva, vai sem sair da via, como se ele estivesse andando no trilho. Como se ele fosse um trem. Óbvio que isso depende de N outros fatores, não é tão simples assim. Depende até mesmo do seu carro estar bem alinhado, bem balanceado, do pavimento estar bem executado, depende de N situações. Mas é que o que eu aqui em termos de cálculo quero tentar garantir. E eu também quero proporcionar um trecho agradável, porque já acho que até a sequência que aparece a diferença de projeção das duas curvas. Uma curva com transição, você percebe que ela é mais sutil, uma curva sem transição, mas tem uma esquina lá na frente. Esse é um trecho mais desagradável ao motorista. Aí aparece curva extremamente perigosa, né? Não é só perigosa. Gente, no geral, essa primeira aqui a gente nunca usa. No geral, ela sempre pode acontecer. Quando eu tenho um raio excessivamente grande, eu até posso utilizar essa curva aí. Okay? Mas aí já entra outros detalhes aí de cálculo. Então a curva com transição é exatamente o desenho que eu fiz aqui, um pouquinho mais bacana só. Então eu tenho aí PI, AC, PC, PT. Óbvio, nas minhas contas aqui eu esqueci do AC também. O ângulo central está aqui. Aqui eu tenho a tangente do outro lado também. Desses aí, aproveitando, quem eu meço? Quem eu meço desses que eu tenho aí? Não vai?
meço o AC. Eu desenho, o que vocês vão fazer no projeto? Vocês vão desenhar essa poligonal, vão desenhar essa outra poligonal, vão medir ela, vão medir o AC. Esses dois são medidos. Você pega o escalímetro, você pega o transferidor e mede. Óbvio que com o AutoCAD eu não uso nem o escalímetro nem o transferidor, mas no papel eu pego o escalímetro para medir, eu pego o transferidor. E óbvio, inclusive, se eu estivesse fazendo no papel, eu não usaria o transferidor. Por que não? Boa pergunta. Porque o transferidor não é tão preciso assim. Ok? Então eu até tem uns transferidores bem mais precisos. Mas eu tendo a incorrer em um erro muito grande. Ok? Então eu faço uma relação de triângulos aqui para descobrir esse ângulo. Óbvio, eu uso o transferidor, eu meço para saber, ele vai dar aproximadamente tantos graus, tantos minutos e tantos segundos. Depois eu faço uma relação entre triângulos para achar esse valor de uma maneira mais acertada, de uma maneira mais correta. Então medir o comprimento da poligonal, que a gente vai chamar de L. L aqui que é o comprimento, L1. L2, medir o ângulo. Quem eu estipulo? Lembrando que a gente jamais chuta o raio. O raio é estipulado, é atribuído. Eu chego aqui e digo, eu quero um raio 100, 200, 300, 400, 500. E é simplesmente, eu quero. Mas eu quero com base em quê? Com base naquela tabelinha que eu coloquei lá na web para vocês. Lá diz o raio mínimo. Então por que não é chutado? Porque se eu vou chutar, eu posso dizer, eu quero o raio 2. Aí eu olho na tabela, não, raio 2 não pode, o menor raio é 125. Então eu tenho que partir do 125. E eu também, de uma certa maneira, vou ter um raio máximo. Embora aí o raio máximo dependa da minha geometria geral aí da minha via. Então, o raio, fazendo uma listinha aqui do lado, eu medi L1, medi L2, medi AC. Eu estipulei o raio. E quem eu calculo? Nesse aí. Quem eu calculo? D, PC, PT, PI. Precisa de alguém? Não, só isso. Então, medir, e uma curva tem sempre duas poligonais, duas retas, não dá para fazer. Medir, estipulei, calculei. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens aqui. Isso na curva circular simples. Aí eu vou para a transição. Quem eu meço na transição? Os mesmos. L1, L2, AC. Quem eu estipulo na transição? Bom, continuo estipulando o raio. Raio estipulado sempre. Só que aí vai ter algumas coisas a mais. Okay. O que eu vou fazer? Aquilo que eu fiz aqui. Eu vou deslocar essa curva. Então não existe mais aquela curva original. Agora a curva ficou afastada em P. Então já surgiu um item aqui para calcular. P. Vou ter que calcular esse afastamento. Quanto eu afastei a minha curva? Não é, eu chego lá, não, eu vou afastar 5 metros, 10 metros, 50 metros ou 40 centímetros. Isso tem que ser calculado. Bom, já que eu afastei, eu criei aquele pedacinho ali, a transição, e essa transição vai ter um comprimento, que a gente chama aqui de LS. Por enquanto deixei em branco, porque eu não sei se eu vou calcular o que eu vou fazer com ele. Eu vou ter um comprimento, e aí eu vou ter o ponto de início e o ponto de final. E eu vou ter uma outra do outro lado. E aí eu vou ter um novo desenvolvimento.
O meu desenvolvimento anterior era o preto. Agora que eu criei essa transição de um lado e de outro, o meu desenvolvimento ficou um pouquinho menor, ficou o azul. Então eu cortei um pouquinho o tamanho da minha curva, do meu arco de circunferência. E aí agora eu criei os 4 novos pontos. Então eu vou ter aqui DS, SC, CS, ST. Por que chama PC? Por que chama PT? Ponto de curva, ponto de tangente. Agora virou TS, SC, CS, ST. Quem são? Por que tem esses nomes? Alguém resolveu chamar de TS, que tinha outra coisa melhor para fazer? Não, é uma sigla, tem alguma explicação. Então, TS é a passagem da tangente para a espiral. E aqui ficou espiral em inglês, né, com S. SC é a passagem da espiral para a circular. CS é a passagem da circular para a espiral. ST é a passagem da espiral para a tangente. Então aqui, ao invés de eu chamar de transição, que seria o nome desse pedacinho vermelho, já que eu uso uma espiral para fazer isso, a gente manteve aqui que eu estou passando para uma espiral. Beleza? Então está aí já os 4 itens que eu vou ter que calcular. CS, SC, CS, ST. Bom, acabou por aí? Nunca acaba. E agora, aquilo que eu chamava de raio, eu passei a chamar de RC, raio circular. Por quê? Porque a espiral também vai ter um raio. Tudo bem que ele é variável, mas ela tem o seu raio. Então, o raio circular é o raio final da minha espiral. É o menor raio daquela espiral vermelha. Lembrando que ela começa no raio infinito aqui. Esse raio vai reduzindo, reduzindo, até chegar no RC. É o mesmo raio, só mudou de nome. Eu só acrescentei um Czinho para dizer. É o raio específico da curva circular. Eu acho que aparece aqui o LS, que é o comprimento, que pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo. E o DC, o que antes era D, agora virou DC. Também, desenvolvimento da curva circular. É o mesmo D. É o mesmo D? Não, nada do mesmo. O DC é menor que o D. Ele é a mesma coisa, mas não é o mesmo valor. Beleza? Ele ficou um pouquinho menor. Então, ó, por enquanto, nós tínhamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por enquanto temos 11. Será que acaba aí no 11? Não, até mesmo porque eu esqueci do T aí, né? O T, por enquanto, não está aí. Então, aqui, ó, eu tenho DC, e faltou espaço aqui, eu vou ter o D aqui também. Ele já vai aparecer aqui, porque ele também muda de nome. Aparece aqui em verdinho, ó. Virou TT, tangente total. Então, 11, 12. Então, o que eram 9, por enquanto, são 12. O LC continua. Eu continuo atribuindo o valor. Eu até deixei em azul por causa disso. Eu atribuo o valor do raio. Bom, vão ter mais algumas coisinhas para calcular. Elas já aparecem aí para a gente. Aqui é só para mostrar para vocês que, além da espiral, que é a que a gente usa, teriam outras 2 possibilidades. A parábola cúbica e a tal da lemniscata, que vocês devem ter escutado falar em cálculo. Ok? É uma função aí que também desenvolve um movimento semelhante à espiral, embora tenha uma formulação diferente. Que também nenhuma das outras 2 todas servem, embora a melhor, e aqui a gente tem sorte, porque a melhor e a mais fácil é a espiral. As outras 2 são tão boas quanto, embora um pouquinho piores, mas são bem mais difíceis de serem calculadas. Então,
mais difícil e pior, mais fácil e melhor. É tudo que eu queria. Usar uma que é mais fácil e que é uma que é melhor e que é mais fácil de ser calculada. Então eu acabo utilizando a espiral aí no meu cálculo. Aí tem a formulação da espiral. Raio vezes o comprimento é igual a uma constante K. Então se eu pegar, e acho que vai aparecer aqui o desenho dela, eu deveria ter colocado aqui, esqueci. Se eu pensar numa espiral, vou desenhar aqui do outro lado. Espiral. Começa na reta, raio infinito, e vai até o raio zero aqui no meio. Ou começa ao raio tendendo a infinito e vai até o raio tendendo a zero. Essa espiral tem um comprimento daqui até aqui. Então esse é o comprimento dela, esse é o L. Aqui eu tenho o raio dela, esse é o R. Então esse L vezes esse R me dá uma constante K. Aí se eu aumentar o L, e for até aqui, eu teria um L', teria um R' e teria um K'. E se eu aumentar mais um pouquinho, vou ter o R duas linhas, o R duas linhas e vou ter um K duas linhas. Ou L1, R1, K1, R2, L2, K2. Ao invés de eu chamar de linha, aqui eu posso chamar de 1. Se eu aumentar mais um pouco, eu vou ter L2, R2, K2. Beleza? Então, o único detalhe é que K1, K2 e K3 vão ser sempre iguais, que é a constante da espiral. Ok? Então, o K é uma constante que vai ser sempre a mesma, porque conforme eu aumento o L, eu reduzo o R. Beleza? Lembrando, o R vai reduzindo. Então, o meu L é 1000. Se o L é 1000, o R é X. Se o L é 2000, o R é menos que X. Sempre proporcional, já que o K vai ser sempre o mesmo. Então, na verdade, aqui não é K, K1, K2, é K, K. E se eu fizer um L3, R3 também vai ser K. Então, o K gente, semelhante ao K da mola. Vocês estudaram mola em física, né? A mola tem um K, tem uma constante dela. E vale para toda aquela mola, indiferente de qualquer outra situação. Aqui é semelhante. Eu tenho um K que é a constante da minha espiral, que eu vou usar ela aí no meio para poder fazer as minhas contas. Então, espiral. Curva descrita por um veículo com velocidade constante, giro constante do volante. Ou seja, aquilo que eu falei antes. Teoricamente, é como se ele soltasse o volante e não precisasse fazer nada, nenhuma ação. Óbvio que isso não acontece. O que eu quero na espiral? Eu quero que o giro que ele dê no volante venha a ser constante. Ele não precisa fazer giros aí em solavancos, ou um giro maior, um giro menor. Você está andando com o carro, girou um pouquinho, de repente tem que tirar mais, de repente volta. Não, eu quero que ele andando, ele faça isso aqui e volte. É um pequeno giro, mas constante. Lembram outra coisa que eu esqueci de colocar aqui, que a gente calcula, que é o nosso nono item a ser calculado, é o nosso 10º, é o G, que é o grau da curva. Na verdade são 10. Então é o grau da minha curva. Então aqui também eu vou ter um G da curva na espiral constante, e que vai variar proporcionalmente ao K e ao meu L principalmente. A aceleração científica, precisamos falar nela. Professor, o G não é na transição? O G é aqui, ó. É o grau da curva, só que ele vai existir aqui também. E ele vai ser sempre proporcional. Então vai ser a mudança do grau da curva é proporcional ao comprimento dela. Então isso também me gera uma facilidade muito grande da execução da minha curva. Então aqui o que eu falei, cada K determina uma família de curvas. E a espiral é chamada de clotoide. Olha que nome bonito que ela tem. A dona clotoide, né? Isso aqui, a dona clotoide está aqui, a espiral.
Beleza? Então, ó, se eu for... Cadê o giz? A equação da minha espiral vai ser K é igual a L vezes L. Só que eu tenho um comprimento definido. Então o LS aqui, ó, que eu coloquei branco, ele também é semelhante ao RC. Ele é definido, ele é inferido, ele é atribuído. Não é calculado, embora... Fica esquisito. Ele não é calculado, embora eu calcule ele. Fica bacana isso? Ele não é calculado, mas eu calculo ele. Óbvio que eu não calculo ele, eu calculo os limites dele. Então nós vamos calcular o menor LS e o maior LS. E eu uso qualquer um entre o menor e o maior. Então eu vou ver quais são os meus limites. Então eu não calculo ele, eu calculo os limites dele. Eu vou calcular o LS mínimo, eu vou calcular o LS máximo. Entre o mínimo que deu 10 e o máximo que deu 800, eu vou atribuir um valor qualquer. Então, de novo, eu não chuto. Por que eu não chuto? Porque eu tenho um mínimo e um máximo. Ok? Então eu tenho o LS também. Então o comprimento da minha curva, padrão, e o raio pré-definido. Então quem vai ser o K aqui? Não é um L qualquer, é o LS. Não é um R qualquer, é o RC. Então a minha espiral vai ser o comprimento da minha transição, ou a minha família de espirais, né? O comprimento da minha transição, vezes o meu raio circular. O comprimento que eu defini, vezes o raio que eu defini. Aqui o comprimento que eu achei mais interessante e o raio que eu achei mais interessante. Gente, essa transição aqui, ó, quanto maior ela for, melhor. Você faz com que o giro venha a ser cada vez mais sutil. Então, eu usar uma transição gigante é o melhor que tem. O problema de usar uma transição muito grande é que ela é difícil de executar, porque é onde o giro do pavimento acontece. Então, a hora de eu fazer essa execução em um pavimento que vai sair reto, que começa a subir, começa a subir, começa a subir, um lado sobe e o outro desce, né? Então, ele começa a fazer isso aqui, ó, ele está assim, e de repente ele começa a fazer isso aqui. Isso aqui que acontece na transição não é nada legal, não é nada fácil, não é nada bacana de executar. Então, a maior transição possível, bacana, só que difícil de executar. A menor, melhor de executar, só que mais ruim de ter o percurso pelo motorista. Então eu tenho que colocar um valor aceitável, um valor ideal, tanto para a execução quanto para o trajeto. Que é aí por isso que eu vou calcular o LS daqui a pouquinho. E aqui, olha, as espirais. Vocês estão percebendo que as espirais são formadas por várias retas? Sim. Que é a tal do raio infinito. Ok? Então eu tenho aí como se a minha circunferência fosse formada por retinhas. Tão pequenininhas, com raios tão grandes que ela parece uma circunferência. Isso é que uma matemática mais moderna está definindo aí tanto a reta quanto a circunferência. Isso é assim também que Newton fez o cálculo diferencial ali, né? Pegou o infinitesimal, já vai aparecer, a gente vai trabalhar com isso. Bem-vindos ao Newton aqui, a gente já vai trabalhar com o cálculo infinitesimal aqui. Tá aqui? Olha que bacana. Então definição do cálculo infinitesimal. Ok? O que eu tenho? Como eu tenho algo que é circular, fica difícil de calcular. Então eu vou pegar um pedacinho, vocês têm isso na página X do livro aí. Sendo página X igual a 39. Sendo X igual a 39, vocês têm a figura 4.3, que é essa mesma aqui. O livro está melhorzinho aí de enxergar. Então o que nós temos aí? Um delta ângulo, ou um ângulo muito pequeno. Esse ângulo muito pequeno me gera um comprimento de circunferência muito pequeno, o tal do infinitesimal. Esse comprimento de espiral muito pequeno me gera uma projeção aqui em X
muito pequena me gera uma projeção em Y muito pequena. Então tudo minúsculo, ok? Praticamente invisível, de tão pequenininho que é. Então eu tenho, nessa minha espiral aqui, ó, eu quero esse pedaço e eu vou projetar ele em X. Eu vou fazer um eixo XY aqui, ó. XY. Eu vou pegar isso aqui, vou projetar em X. Vou pegar isso aqui e vou projetar em Y. Então em X e Y. Beleza? E eu tenho o ângulo aqui que isso aqui está formando. Eu tenho o θ aqui. O ângulo interno dessa... Na verdade não é aqui. O ângulo de abertura dela, que é um ângulo variável. Então, se eu for pegar ela do jeito que está, eu não consigo calcular. Então eu faço isso num cálculo, um pedacinho muito pequeno. Então eu vou pegar, ao invés de um L, eu vou pegar um DL, que é o diferencial do comprimento, um infinitesimal. Que vai ser um ângulo qual? Um ângulo infinitesimal. Que vai me dar uma projeção em X e em Y, tudo infinitesimal. Então eu vou trabalhar tudo com o valor minúsculo, quase que invisível, para poder resolver isso aqui. Aí, gente, quando eu estou trabalhando no valor pequenininho, eu consigo trabalhar com relação de triângulos. Porque ele fica tão pequeno que aquela curva fica uma reta. Beleza? Ele fica tão pequeno que eu consigo criar um triângulo retângulo aí nessa minha relação. E aí, ao invés de eu trabalhar com o cálculo infinitesimal propriamente dito, eu trabalho com a noção do infinitesimal, ok? Muito pequenininho, para que eu consiga criar um triângulo e para que eu consiga trabalhar com lei de seno e cosseno. Beleza? Então, aí ficou menorzinho aí, e aí deixa eu voltar aqui, porque aqui eu tenho um raio. Aqui eu tenho um raio. Então eu vou trabalhar com quem? Com a relação dos meus triângulos. E aí eu terei o que aqui? Como é que é o cálculo da tangente? Nas relações lá de trigonométricas. Triângulo, retângulo. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Para cursinho é boa essa. Então eu quero saber a tangente desse ângulo aqui, beleza? Que vai ser quem? Cateto oposto, o DL, sobre cateto adjacente. Eu tenho isso aqui, ó. Se eu for, é que a minha está virada. Eu tenho isso aqui. Tangente do ângulo, cateto oposto, que é o DL, sobre cateto adjacente, que é o R. E o meu ângulo está aqui, ó, o ângulo θ. Que é o mesmo, né? O ângulo que eu tenho aqui é o mesmo ângulo que eu tenho aqui. O ângulo que eu tenho aqui é o mesmo ângulo que eu tenho aqui. Isso vale para a espiral. O ângulo interno é a mesma coisa que o ângulo externo. Então eu tenho que a tangente do ângulo aqui é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Deixa eu ver uma coisa. Cadê? Eu quero ver se eu não copiei algo errado aqui. Cadê você, meu amigo? É que não tá aqui. Ó, mas tudo bem. Bom, é que o único negócio que eu estou achando que aqui na verdade é tangente de dθ, não tangente de θ. Ok, eu acho que mas tudo bem. Por quê? Porque a tangente de um ângulo muito pequeno é igual ao quê? Ao próprio ângulo. Então se eu fizer a tangente de um ângulo muito, mas muito pequeno, ele vai ser o próprio ângulo. Então, por isso que eu acredito que aqui vai ser tangente de dθ. Porque a tangente do ângulo muito pequeno é igual ao próprio ângulo. Então eu tentei, mas não está aqui no livro. Daqui a pouco eu acho com mais calma aqui. Aonde está essa relação. Ok, mas
Então eu vou ficar o quê? Simplesmente passei o R multiplicando para cá, então ficou R dθ, o R tangente de dθ, igual a dl. Ou eu terei isso aqui, ó. dθ, já que a tangente do ângulo é igual a ele, é igual a dl sobre R. Aí eu tenho um pequeno detalhe. dl é dl, é o infinitesimal. R, quem é R? É o raio, que eu não sei quem é. Eu ainda não sei. Só que o raio é um valor aí que pode me atrapalhar. Beleza? Porque eu vou ter que resolver isso. Gente, como é que eu resolvo para tirar aqueles desenhos ali? Integro ele, não é? Ou derivo. Passo ela de um lado para o outro e resolvo o meu problema. Integro os dois lados, tenho o problema resolvido. Só que se eu tentar resolver isso do jeito que está ali, eu vou ter muita variável dentro da minha conta, eu não consigo resolver. Então eu peguei esse R, gente, isso aqui era uma coisa que a gente não precisava estar falando, mas como vocês são futuros engenheiros e acabaram de fazer cálculo, está fresquinho na cabeça, vocês estão no 7º, o cálculo foi no 3º, no 3º, 4º, 5º, 3 semestres, não dá para esquecer. Ainda tá fresquinho ali na memória, pedindo para sair, pedindo para, deixa eu fazer, deixa eu calcular. Então o que eu fiz com o R? Já que eu tenho que K é L, R, eu sei que R é igual a K sobre L. Então eu pego aqui onde tem o R e substituo por K sobre L. Por que eu estou fazendo isso? Não faço a menor ideia por enquanto. Okay? Ou faço alguma ideia do porquê que eu fiz isso aqui? Por que eu fiz isso virar isso? Por que vocês acham que onde estava R eu coloquei o K sobre L? Para ter o L. Para ter L dl. Aí a variável é única. E o K? O K não continua me ferrando? Não, porque ele é uma constante. Enquanto o R não é constante, é um valor atribuído, mas não é constante, o K é constante. O L vai ficar L dl, que aconteceu lá no finalzinho. Então, ó, dθ é igual a L dl sobre K. Agora, beleza, agora eu posso integrar os dois lados. Ok? Eu integro dθ, integro L dl, K e consigo resolver. Porque eu sei qual é a integral disso. E aqui saiu aquilo que eu fiz aqui do lado, né? Como K é igual a RL, eu consigo resolver o problema. Bom, próximo passo aqui. Antes desse próximo passo, como é que fica integrado isso aqui? Porque ó, eu tenho D, eu tenho D, então se eu integro aqui ficou θ. E a integral disso aqui? Bacana, né? 1 sobre K é quadrado sobre 2. Beleza? Também não vou entrar aqui nas definições que vocês já viram. Volta lá para o caderno de cálculo integral, cálculo 3 no caso, né? E vocês vão descobrir o que acontece. O K sai, né? Constante. Então o K saiu para fora, ficou 1 sobre K. Beleza? A derivada, o integral é o inverso da derivada, né? Então a derivada de L dl vai ser meio L ao quadrado, que é o momento que eu derivar o L ao quadrado sobre 2, o 2 desce, 2 sobre 2 some e fica L. Beleza? Então não vou entrar aqui no cálculo integral propriamente dito, mas eu faço uso dele. Agora eu tenho θ igual L ao quadrado sobre 2K. Aqui está tudo aqui embaixo. Só que quem é K? K é LR, ou LSRC. Então eu vou pegar agora, aqui gente, o que eu fiz? Eu substituí o R por KL. Aí eu fiquei com K, agora eu vou desfazer a substituição. E vou dizer K é igual a LR. Então eu coloco aqui, ó, K igual a RL. Então, L ao quadrado sobre 2 vezes o K. Quem é o K? O R, o L. Só que o K não é um R qualquer, não é um L qualquer. O K é LSRC. O K é o L que eu quero, o L da minha espiral, e o R da minha curva, que eu chamo de RC, que eu chamo de LS.
Então, o θ, que é o ângulo da minha espiral, é um comprimento qualquer ao quadrado dividido por 2RC/LS. Óbvio que também não vai ser um comprimento qualquer. Okay? Do jeito que eu estou calculando aqui, eu tenho um θ qualquer, um L qualquer. Aqui embaixo não é qualquer. Agora, eu não quero um θ qualquer. Eu quero o θ da minha espiral. Eu quero esse θ aqui, ó. Esse θ total aqui, ó. Que eu vou chamar de θS, que é o θ da minha espiral. Então, isso aqui, gente, é a fórmula genérica. Eu não quero ela genérica, eu quero calcular um θ específico. Para um θ específico, eu não tenho um L qualquer, eu tenho um L específico. Que L específico é esse aqui? LS. Eu não tenho a minha espiral específica, um comprimento específico chamado de LS. Então eu quero saber o ângulo dessa espiral aqui, que tem um comprimento LS. Então o L aqui não é qualquer, é o L que eu quero, é o LS. Então eu substituo LS aqui em cima. Então ficou θS, LS ao quadrado, 2RC/LS. LS ao quadrado, LS. Corta, corta. Ok? Então eu vou chegar aqui no final, e eu não sei se vai fazer o meio tempo, mas já foi no final. Ficou LS ao quadrado sobre LS. Cortei o quadrado com LS, ficou LS sobre 2RC. Esse é o meu θS. Esse é o ângulo da minha espiral. Ele é diretamente proporcional à relação entre o comprimento da minha espiral e o raio que eu estou usando para a curva circular. Ou ele é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional ao raio. Ou diretamente proporcional à relação entre o comprimento e o raio. Beleza? Então, o RC eu estipulei, o LS eu estipulei. Em cima de dois valores estipulados eu calculo qual é o ângulo θS aqui. Ó. Qual é o ângulo θS aqui? Qual é o ângulo θS aqui? Qual é o ângulo θS aqui no meio? Beleza? Então já acabou de surgir um cálculo novo aqui. θS. Apareceu mais um. Eu esqueci de alguém aí, não é? LS está lá, LC está lá. Vocês viram que o K não serviu para nada? Não, serviu, né? Serviu para me ajudar a resolver a equação. Mas eu não utilizo ele diretamente. Então a gente define a quem é o K só porque eu vou precisar usar ele aqui no meio. Ele aparece, mas que diabo é esse K? Não, K é a constante da minha espiral. Mas eu não uso K igual a 2, K igual a 5. Não me interessa o valor dele. Ele só entrou ali porque ele é uma constante para permitir que eu integre essa função. Integrei ela, resolvi, o K sumiu e vai embora, não quero nem saber dele. Não estou nem aí para a existência do K. Bom, θS descoberto. Só que não basta eu ter o θS. Quem que eu preciso ter aqui também? Eu peguei esse meu LS aqui, ó, e projetei ele aqui em X e projetei ele aqui em Y. Fiz as duas projeções. Então eu tenho que saber, gente, eu não consigo trabalhar com uma espiral. Não consigo. Você chegar lá para o cara no campo e dizer, você tem que locar o topógrafo. Aqui você tem que locar uma espiral e ele vai sair correndo. Como é que eu loco uma espiral? Não sei como é que eu vou fazer ela. Então, uma espiral eu faço ela sempre XY. Eu faço ela assim. Eu tenho X, eu tenho Y, e aí eu faço um pedacinho, mais um pedacinho. Que é como está esse desenho aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó. Várias retinhas, que dá para ver aqui. Ó. Então eu ando 1 metro para cá, eu ando 1 metro em X, ou eu ando 1 metro em Y, 2 metros em X, tem esse ponto. 2 metros em Y, não sei quanto em X, tem o segundo ponto. Então eu vou fazendo vários pontos, aí eu coloco uma espiral. Aí depois basta eu unir
prézinho lá, né? Jardim da infância. Ligue os pontos. Quanto mais pontos eu fizer, mais próximo da espiral eu tenho. Então é isso que o cara vai fazer na hora de locar. Ele vai alocar uma sequência de